Conheço o Pastor Lapa há aproximadamente uns 20 anos. Na verdade, desde a minha conversão, né? Conheço o Pastor Lapa. Afinal de contas, foi nele que eu me apoiei, né? Assim, no começo da minha conversão, quando eu conheci Jesus, que eu fui para a igreja, eu estava saindo do mundo das drogas e eu me acheguei a ele, né? Conheci um amigo verdadeiro, uma pessoa muito boa, que me deu muitos conselhos e eu pude ver nele algo a mais também, né? Uma pessoa que me conduziu para o lado certo, que me ensinou valores. Inclusive eu estava trabalhando uma época dentro da comunidade terapêutica CS Vida Jovem, teve um caso assim que até hoje eu levo para minha vida toda e falo para pessoas também quando me encontro numa situação semelhante àquela que eu tive, que eu passei, né? Uma história bem legal. Eu fui com o Pastor Lapa num material de construção comprar alguns materiais e faltavam as ferramentas. E na época trena era artigo de luxo, né, para pedreiro. E eu vi duas trenas bacanas, só tinha duas trenas no material de construção. Isso lá em Luiz Alves. Eu falei, Pastor Lapa, pô, vamos comprar essas trenas aí. As coisas eram muito difíceis naquele tempo, muito esticado, a grana, né, para comprar um cimento, uma coisa, era tudo na base de doações e tal. Mas o Pastor Lapa, na necessidade, disse, não, pode levar as trenas. Aí eu tinha minha trena velha, que eu usava lá no trabalho, eu cheguei lá, na metade da viagem de volta para a comunidade terapêutica, eu falei para o Pastor Lapa, eu vou dar aquela minha trena para um aluno, fulano de tal, eu vou dar essa daqui para fulano de tal e vou ficar com essa nova aqui. Ele disse, mas tu acha certo isso que tu vai fazer? Tu vai dar a velha e vai ficar com a nova. Você vai dar as duas novas e vai continuar com a tua velha. Eu disse, legal, Pastor Lapa. Falei legal, mas por dentro fiquei me perguntando, mas por quê? Isso agrega valores. Depois eu fui entender que isso agrega valores, isso forja o homem a não querer sempre o melhor para si e querer passar o que não é legal para os outros. Eu vejo no Pastor Lapa essa pessoa que agrega valores, ele sempre procura dar o melhor para os outros, mesmo que ele fique com o inferior para ele. Então é esse tipo de pessoa que consegue te passar para ti segurança e consegue, mesmo depois de você, eu mesmo já estava com uma idade, estava com meus 30 anos, foram coisas que eu não tinha aprendido nesse longo de 30 anos, eu aprendi com o Pastor Lapa. O Lapa é fácil de falar dele, porque ele é uma pessoa excepcional. Uma pessoa que tu nunca escuta ele te levar para baixo, Pastor Lapa. Pastor Lapa ele te influencia a fazer o certo, em primeiro lugar, porque pessoa íntegra que nem o Pastor Lapa, não tô aqui para ficar rasgando seda, eu sou um cara direto com as minhas palavras. O Pastor Lapa é uma pessoa íntegra, uma pessoa que se ele te influencia para o bem, para coisas boas. Eu jamais vi uma palavra torpe sair da boca do Pastor Lapa. O Pastor Lapa é uma pessoa que se tu consegue trazer para você tudo que ele passa, pode ter certeza que você vai ser uma pessoa bem-sucedida na vida. Não estou dizendo financeiramente, porque se tu tem índole, se tu tem caráter, tu consegue as outras coisas. É isso que o Pastor Lapa passa. E não é para mim, não é para fulano, não é para Beltrano, é para todos. O Pastor Lapa é uma pessoa assim, ó, excepcional. Uma pessoa que jamais ele vai te levar, vai te lançar uma palavra sobre sua vida que não seja para te pôr para cima. Eu sinto um carinho de irmão, realmente, sabe? Do Pastor Lapa. Eu na casa dele eu me sinto bem, ele vai na minha casa, mesma coisa, eu creio que ele também se sinta bem. O Pastor Lapa, eu tenho teve uma passagem, aconteceu, né, um fato na minha família. Minha mãe veio a falecer e ele esteve no velório, coisa que teve irmãos meus que não ficaram o tempo que
que o pastor Lapa ficou a madrugada toda comigo. Ele esperou clarear o dia e ficou o tempo todo junto. Aquilo ali me emocionou muito, porque desculpa aí. Porque é aí que tu conhece os amigos, né? Amigo de boca, de falar, tu tem muitos e muitos amigos. Mas nessas horas realmente tu conhece o verdadeiro amigo. O pastor Lapa é meu amigo. Uma pessoa extraordinária. Tenho certeza que ele não tem esse carinho que ele tem por mim, não é só por mim, tem por várias e várias pessoas. Eu costumo dizer que o pastor Lapa é uma pessoa que tem conhecidos em todo Itajaí. Eu tive o privilégio de andar com esse homem por algum tempo, fazendo a obra de Deus, bem no começo do ministério do Mevan, quando eles começaram ali na Avenida Campos Novos, e a gente saía 6h30, 7 horas da manhã e voltava meia-noite, 1 hora da manhã, angariando algumas coisas, e eu tive o privilégio de andar com ele e ver o quanto as pessoas gostam dele, tem um carinho especial por ele, por toda Itajaí. A gente ia na Itaipava, tinha pessoas que conheciam ele, a gente ia na fazenda, tinha pessoas, a gente ia no Maruí, e eu comentei com a minha esposa, pô, pastor Lapa, todo lugar que tu vai tem alguém que conhece o cara. Todo lugar. Impressionante, sabe? Eu acho que Itajaí só tem a ganhar. O povo itajaiense tem a ganhar com essa dupla Robson Coelho e Edson Lapa, o pastor Lapa, como muitos conhecem, né? Então para mim é um orgulho estar aqui falando dele. E um privilégio também, né? Privilégio poder falar do pastor Lapa, o homem com a biografia que ele tem, com o caráter que ele tem, com a integridade que ele tem. Para mim é um privilégio enorme mesmo. Eu sabia que o pastor Lapa ia longe quando ele foi candidato a vereador, quando ele ganhou a vereança em Itajaí, quando ele venceu essa empreitada, eu tinha certeza já que ele iria longe, que aquilo ali só seria um trampolim para ele estar chegando aonde ele chegou. E eu tenho certeza que Deus está com ele nessa empreitada, Deus está com o Robson nessa empreitada. A gente vê Itajaí hoje uma cidade com o potencial que tem, em mãos erradas, né, de pessoas que não têm uma visão para governar para o povo. A gente sabe que com o Robson e o pastor Lapa, Itajaí vai ter um rumo diferente, porque são pessoas íntegras, né? E eu sempre falo, para quem eu converso a respeito do pastor Lapa, quando a gente está trocando umas ideias, eu falo, existe um ditado que diz assim, eu ponho a mão no fogo por ciclano, ou por beltrano, mas eu falo sem medo de errar. Eu coloco minhas 2 mãos no fogo pelo pastor Lapa. E eu lanço um desafio para quem quer que seja dentro dessa cidade, ou as cidades circunvizinhas de Itajaí, que me traga alguma coisa que desabone a conduta do pastor Lapa. Eu acho impossível que alguém venha dizer, pastor Lapa fez isso, que venha desabonar a conduta dele como homem de Deus, como pessoa, como pai de família, como amigo, como vereador e agora como candidato a vice-prefeito de Itajaí. Bacana, homem honesto, pai de família, conheço a família dele praticamente do tempo que eu conheci ele, já passei a conhecer a família dele, irmãos, a mãezinha dele que também já partiu, o Davi não tinha nem nascido, né? Conheci o Mateus, molequinho, hoje está aí um homem de Deus também. A irmã Ali nem se fala, né? Uma pessoa sempre com um sorriso largo no rosto, né? Eu costumo dizer que a mesa da casa do pastor Lapa é como a brasa viva no altar. A brasa viva no altar está acesa todos os dias, né? E a mesa do pastor Lapa é farta todos os dias. Tu pode chegar, a hora que tu chegar tem comida.
para todo mundo. E todo mundo, não existe acepção de pessoas na casa do pastor Lapa. Na mesa onde senta o doutor, senta o pedreiro, senta o ajudante do pedreiro, senta o pintor, senta a mulher que veio auxiliar a pastora Ali na limpeza. Não existe acepção de pessoas. Isso eu posso dizer porque eu convivi isso por várias e várias vezes. Então, isso tudo agrega valores na família e na pessoa que o pastor Lapa é, porque afinal de contas, eles andam junto com os mesmos pensamentos, né? Então, é tremendo poder estar aqui hoje e dar esse depoimento, falar da vida do pastor Lapa. Conheci ele há 20 anos, imagina se eu tivesse conhecido ele antes, né? Talvez a gente ia atravessar o dia todo falando dele e da irmã Ali, enfim, são tantas coisas ainda que não vem na mente agora, né? O pastor Lapa é tremendo.